com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Quero convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro de Isaías. Isaías 41, versículo 10. Vamos nos colocar de pé nesse momento. Isaías 41, 10. Faremos uma leitura alternada desse texto, ou melhor, em conjunto. Isaías 41, 10. Todos, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Essa é a palavra do Senhor por meio do profeta Isaías, se referindo ao Redentor, se referindo a Ele como Deus e Senhor que é fiel, Senhor que sustenta e governa todas as coisas. Vamos estar cantando nesse momento o hino de número 32. Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste, teus filhos sabem que não falharás, nunca mudaste, tu nunca faltaste, tão como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu. Tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a pleno perdão tu
teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Curve a sua cabeça e adore a esse Deus fiel, esse Deus único, esse Deus bondoso, esse Deus misericordioso, um Deus que cumpre as suas promessas, um Deus que sustenta todas as coisas, um Deus no qual nós de fato podemos confiar. Adore a esse Deus, que é o seu Deus, que é o seu Senhor, que é o Senhor dessa igreja, o Senhor das nossas vidas, o Senhor das nossas famílias. Adore a Deus, meu querido, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos cantar novamente só o refrão. Tu és fiel, bem forte. É a ti que louvamos. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Deus maravilhoso, Deus grande, Deus bendito, em nome do Senhor Jesus, o teu Filho amado, nosso Salvador, nós desejamos, ó Deus, adorar o teu nome, nós queremos engrandecer o Senhor, bendizer o Senhor, Deus, render ao Senhor todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Em nome de Jesus, receba, Senhor, a nossa adoração nessa noite. Em o nome de Jesus, amém. Os irmãos podem assentar-se. Neemias, capítulo 1, versículo 6. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Neemias, capítulo 1, versículo de número 6. Amém? Vamos ler juntos novamente esse texto, esse versículo que diz assim: todos, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado.
Percebamos, irmãos, que é um costume, é uma prática do povo de Deus confessar ao Senhor os seus pecados, confessar ao Senhor as suas iniquidades. E Neemias, ele nos traz essa lição nessa noite, de também, assim como o povo de Deus, confessar a Deus os nossos pecados. Vamos fazer isso? Vamos fechar os olhos, vamos curvar a nossa cabeça e vamos confessar ao Senhor os nossos pecados. Depois de alguns instantes, o grupo de louvor vai estar cantando um cântico nesse sentido. Feche os seus olhos e confesse a Deus os seus pecados. Prostramos a Ti. Reconhecemos que somos pecadores. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor
Quero pedir ao nosso irmão Diego que faça uma oração ao Senhor, agradecendo a Deus pelo perdão dos nossos pecados. Pai amado, Pai querido, Deus santo e poderoso, Pai, queremos aqui, ó Deus, te agradecer, ó Deus, pelo perdão dos nossos pecados, ó Deus. Sabemos da tua misericórdia para conosco, ó Pai. Pai, sabemos que não somos dignos, ó Deus. Sabemos que somos pecadores, somos falhos, que dia após dia estamos pecando contra dia, ó Deus. Fazendo, falando, pensando e agindo em algo que não é do teu agrado, ó Deus. Mas o Senhor é poderoso para nos perdoar dia após dia, Pai. E aqui estamos para te agradecer pelo perdão dos nossos pecados. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, Deus. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor novamente no Salmos 47. E vamos ler o versículo de número 6. Salmos 47, versículo 6. Amém? Vamos ler juntos novamente? Todos. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. É isso que nós vamos fazer nesse momento. Louvar e bendizer o nome do Senhor. Você que veio preparado para entregar os seus dízimos, suas ofertas, fiquem à vontade para também louvar a Deus com a sua atitude. A palavra está com o grupo de louvor. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Salmos 23, 4 diz: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Apesar do momento que nós estamos passando por tribulações, por tudo o que está acontecendo no mundo, com esse vírus, e chega até nós aqui numa pequena cidade, sabemos que Deus, nosso Deus, é grande, poderoso, e tudo só é permitido por causa dele. Se isso está acontecendo, é porque de alguma forma ele quer mostrar a sua grandeza. E só ele é poderoso para acabar com essa pandemia, ou se for da vontade dele, vir outra para mostrar o quanto é o seu poder. Nós apenas devemos orar e acreditar e confiar somente nele, pois ele é um Deus que nunca nos deixou e nunca vai deixar. Ele nos ama completamente. Vamos louvar a Deus. Santo Senhor Jesus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o meu Deus comigo está, e se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei? Oh, não
tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou, quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou, quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Em nome de Cristo Jesus, ó Deus, te agradecemos, Pai. Pai, olha para nós, ó Deus, olha para mim. Faz tudo aquilo que é da tua vontade, ó Deus. Santo, santo, santo é o teu nome, ó Deus. Glorificamos o teu nome, Senhor, porque tu estás sempre conosco, Deus. Tu és o nosso Pai, o nosso Senhor. Fosse o teu amor, se não fosse a tua graça. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, olha pra mim. Precisamos do teu amor.
Senhor venha estar conosco nessa noite, ó Deus. Em nome de Cristo Jesus te agradecemos. Amém. Os irmãos podem assentar. Passa a palavra. Eu convido os amados a abrirem a palavra do Senhor em Atos, capítulo 16, do versículo 11 ao versículo 15. Atos 16, de 11 a 15. Atos 16, de 11 a 15. Faremos uma leitura alternada, mesmo assentados. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samatrócia, no dia seguinte a Neápolis. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Vamos fechar os olhos, queridos? Vamos continuar pedindo a Deus para que Ele fale aos nossos corações, que Ele encha o nosso coração com a sua palavra nesta noite. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer por estarmos neste lugar. Queremos também te pedir nesse momento que o Senhor fale conosco por meio da tua palavra que já foi lida. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, fala conosco. Tenha misericórdia da minha vida. Use-me conforme o teu desejo, conforme a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus, é que eu te peço. Amém. Irmãos, aqui está Paulo, nesse momento, está em sua segunda viagem missionária. É reconhecido pela maioria que do capítulo 16 de Atos até o capítulo 21 de Atos, estão os melhores momentos do apóstolo Paulo. Momentos que ele trabalhou, pessoas se converteram, pessoas se renderam a Cristo Jesus e o Evangelho avançou. Então está aí de Atos 16 até Atos capítulo 21, os grandes momentos da vida de Paulo. E um dos grandes momentos da vida de Paulo, já mencionado aqui anteriormente, começa aí no versículo 9, que não foi lido. O versículo 9 diz: à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo:
passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo, na direção do Espírito Santo de Deus, usado pelo Senhor, ouve a voz de Deus e passa a obedecer ao Senhor. Vejamos então de maneira sucinta esses versículos que nós acabamos de ler. Tendo, pois, navegado, Paulo e os seus companheiros viajaram provavelmente 200 quilômetros de barco ou navio. O bom dessa viagem é que alguns comentaristas dizem que ele estava a favor do vento, porque a viagem contrária demorou mais do que o dobro do que a ida de Paulo. Paulo viajou, provavelmente dormiu nesta ilha e prosseguiu para Filipos. Filipos nós temos mencionado há alguns dias, temos falado sobre essa cidade. Cidade essa basicamente habitada por romanos, na sua maioria soldados romanos. Cidade essa que tinha poucos judeus. Poucos judeus estavam naquela cidade, na sua maioria era apenas romanos. Como já é sabido de todos, Filipos foi uma cidade que posteriormente, não nesse momento, mas posteriormente o apóstolo Paulo foi preso. Sendo o apóstolo Paulo cidadão romano, ele não podia ser chicoteado, não podia sofrer as consequências de uma prisão, por exemplo, de um judeu, por ser ele cidadão romano. Mas nesse contexto aqui, Paulo está em sua viagem, em sua segunda viagem missionária. A preocupação do apóstolo Paulo sempre foi que o evangelho alcançasse todas as nações, todos os povos. A preocupação e o objetivo do apóstolo Paulo era que pessoas conhecessem e ouvissem do evangelho. E o texto vai nos mostrar no versículo 12: e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Por que primeira? A Macedônia era dividida em 4 subdistritos, e Filipos era considerada a mais importante. Filipos era uma cidade que se tinha muito ouro, vendia-se muito ouro, e Roma cobrava os impostos deste ouro. Então era uma cidade muito importante para Roma. O versículo de número 13 é onde eu quero basear a minha mensagem nesta noite. Diz: e no sábado saímos da cidade para junto do rio. Percebam que por onde Paulo passou anteriormente, os discípulos, sempre havia sinagogas. Por quê? Porque eram cidades de judeus. A maioria dos seus cidadãos eram judeus, e era comum nessas cidades haver sinagogas. Percebam que aqui em Filipos provavelmente não havia uma sinagoga, um lugar reservado para culto, porque eles não serviam o Deus que Paulo servia, porque eles não serviam o Deus, entre aspas, que os judeus serviam. Por isso não havia em Filipos uma sinagoga, um lugar onde o povo reunia. E percebam que se houvesse uma sinagoga, teria que ter mais de 10 homens. Então, para se formar e construir uma sinagoga em qualquer cidade daquele território, tinha que ter 10 homens judeus. Se não tivesse 10 homens judeus, não se abriria uma sinagoga. E isso é comprovado porque o versículo
posterior, no mesmo versículo 13, vai dizer que Paulo falou a mulheres. Não havia ali muitos homens, e provavelmente homens judeus naquele local. No sábado saímos da cidade para junto do rio. Outra coisa muito interessante, não foi dentro de Filipos que Paulo encontrou aquelas mulheres, foi fora de Filipos, às margens de um rio, que Paulo encontrou aquelas mulheres nos seus momentos de oração. E o texto continua dizendo: onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Então a pregação de Paulo foi basicamente para algumas mulheres em Filipos. Percebam, irmãos, que Deus, Ele sempre conduz todas as coisas. E muitas vezes nós achamos que são coisas grandes demais. Mas tudo para Deus é importante. Os planos de Deus sempre são importantes. E os objetivos de Deus aqui, talvez não seriam os nossos objetivos. Paulo, em sua viagem, vai para uma cidade romana que não se podia ali ter uma sinagoga. Ele sai de dentro daquela cidade e vai para um rio, e encontra algumas mulheres que em oração. E o que é que Paulo faz? O versículo diz que Paulo fala àquelas mulheres, e com certeza, não é provavelmente, é com certeza, Paulo pregou o evangelho àquelas mulheres. Com certeza Paulo falou das boas novas para aquelas mulheres. Com certeza Paulo não perdeu a oportunidade de levar o evangelho àquelas mulheres, mesmo não tendo homens ali. O importante para Deus são pessoas se renderem a Cristo Jesus. E é isso que Paulo faz em sua missão, em sua viagem missionária. Ele sai de Filipos, vai para fora da cidade, fica à margem de um rio, vê aquelas mulheres ali nos seus momentos de oração e aproveita para falar do evangelho. Como eu disse, com certeza Paulo estava falando do que Jesus fez em sua vida, do que Jesus tinha realizado, de quem era Jesus, do que foi Jesus, do que é Jesus e do que Jesus pode fazer na vida das pessoas. É isso que Paulo faz naquele momento de oração. Percebam que tudo foi preparado por Deus. Deus é que prepara todas as coisas, e nós precisamos estar atentos sempre à voz do Senhor. Passa a Macedônia. Paulo passou na Macedônia para pregar o evangelho na Macedônia, em um local específico chamado Filipos, uma província romana governada por romanos, aonde tinha uma certa mulher chamada Lídia. Paulo não sabia disso. Paulo não sabia quem ele ia encontrar. O que Paulo sabia é que ele tinha que fazer a vontade do Senhor. O que Paulo sabia é que ele estava sendo conduzido pela voz do próprio Deus. O que Paulo sabia é que ele estava sendo conduzido pela vontade do Senhor. E o texto continua dizendo: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Então Lídia, da cidade de Tiatira, que é citada lá no capítulo 2 de Atos, essa Lídia, que era famosa pelo seu trabalho, que era famosa pelo o trabalho que ela tinha, vendedora de púrpura, e reconhecida já como uma mulher temente a Deus. E quando nós falamos de mulher temente a Deus, de pessoas temente a Deus,
Nós lembramos de Jó, que lá no capítulo 1 também é considerado um homem temente a Deus, que depois de muitas coisas que aconteceram na sua vida, que ele reconhece no capítulo 42 que de fato ele conhecia Deus. Então tem muita gente temente a Deus que ainda não teve um encontro com Deus. Tem muita gente temerosa que ainda não é temente de fato, não se entregou a Cristo Jesus. E Lídia era conhecida como vendedora de púrpura e temente a Deus. E o texto diz que ela escutava o que ele dizia. Ela não estava escutando e fazendo outras coisas. Quando eu falei escutar, ela estava prestando atenção nas palavras do apóstolo Paulo. Quando eu falo de escutar, ela estava pegando aquilo que Paulo estava falando e trazendo para o seu coração. Claro que nós acreditamos que isso, como vai dizer o texto mais para frente, é obra do Espírito Santo, porque o versículo continua dizendo: o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Foi o próprio Deus que conduziu Paulo, mandando passar por Filipos. Foi o próprio Deus que levou Paulo àquele rio. Foi o próprio Deus que conduziu Paulo àquelas mulheres. Foi o próprio Deus que levou Paulo a Lídia. E foi o próprio Deus que abriu o coração para que ela pudesse entender as palavras que ele estava pregando. É isso que o texto vai dizer. E se Deus não agir, irmãos, se Deus não abrir a nossa mente, se Deus não abrir o nosso coração, é vã a nossa pregação. Se Deus não conduzir as nossas falas, os nossos pensamentos, é vã tudo o que nós falamos. Por isso nós precisamos, assim como Paulo, ser conduzidos pelo Senhor. Assim como Paulo, andarmos nas mãos de Deus. E o texto ele é bem claro: o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Aquela mulher, provavelmente com outras mulheres, ouvindo Paulo pregando o Evangelho, ela compreendeu o que Paulo pregava. E o versículo de número 15, o último versículo vai dizer: depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo. Aqui há algumas contradições, algumas interpretações, onde alguns acreditam que toda a casa de Lídia poderia ser ela e as pessoas que trabalhavam com ela. Alguns historiadores acreditam que Lídia não era casada, por ser ela uma comerciante. Alguns acreditam nisso. Outros acreditam que Lídia tinha família e também era casada. E provavelmente tinham filhos. E há essas contradições, essas dúvidas. O que o texto nos diz de maneira clara é que ela e toda a sua casa foi batizada. Ela e toda a sua casa se rendeu a Cristo Jesus. Toda a casa de Lídia passou a conhecer o Senhor Todo-Poderoso. Essa é a obra que Deus manda Paulo fazer, passando pela Macedônia, passando por Filipos, aonde depois ele vai retornar, aonde depois ele vai ser preso. Aí o texto continua dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficarei. Percebam que a partir da conversão de Lídia, ela passa a ter um comportamento diferente. Ou seja, houve conversão e transformação. Ela foi convertida pelo próprio Deus e automaticamente houve mudança na vida de Lídia. Ela convida Paulo para estar com ela e ficar em sua casa.
Ela convida Paulo para hospedar na sua casa. E Paulo sabiamente diz, e nos constrangeu a isso. Constranger é mais ou menos não tem opção, não tem como fazer, eu tenho que aceitar. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, também vai dizer algo parecido, onde ele diz que o amor de Cristo nos constrange. A obra de Cristo ela é tão maravilhosa, ela é tão perfeita, ela é tão misericordiosa, que nos constrange a render-nos a Ele, a reconhecer que igual a Cristo Jesus não há, igual ao nosso Deus não existe. A obra de Cristo Jesus em dar a sua vida, em morrer por nós, em se entregar por nós, nos constrange a viver uma vida de obediência a Ele. E essa palavra constranger faz isso com Paulo. O constrange a ouvir o seu pedido, a se hospedar em sua casa. Então, queridos, tentamos aí de uma forma bem simples explicar o texto. Mas de forma mais simples ainda, eu quero pensar com vocês nessa noite sobre agindo Deus, quem impedirá? Quando Deus está agindo, alguém pode impedir? Não. É o que eu vejo nesse texto. Quando Deus age, nada pode impedir. Quando Deus age, nada pode se opor à vontade de Deus. Quando Deus está agindo, tudo que faz parte dos seus propósitos vai acontecer. E nesse texto, como Deus agiu? Primeiro, levando Paulo a Filipos. Literalmente, Paulo foi levado por Deus para Filipos. Então o que é que nós aprendemos até aqui? Quando Deus age nas nossas vidas, Ele nos leva a fazer a sua vontade. Foi Deus que levou Paulo a Filipos, passa a Macedônia. Deus tem agido na sua vida, meu irmão. Deus tem agido através de você, como Deus agiu na vida de Paulo. Você crê de fato que agindo Deus, ninguém pode impedir? Faça como Paulo, se coloque à disposição do Senhor, se coloque à disposição, se coloque nas mãos do Senhor, e Deus vai te conduzir para o lugar certo que Ele te quer. Deus vai te conduzir a tomar a decisão certa, que é da vontade de Deus. Deus vai colocar você aonde Ele deseja. E normalmente, irmãos, ouvimos por aí dizer que Deus vai te colocar num pedestal. Deus vai te dar a vitória e vai vencer o que você não consegue vencer. Não é nesse sentido. Porque se você for ver depois nos próximos versículos, Paulo vai ser apedrejado, Paulo vai ser expulso, vai ser preso. Muitas vezes Deus nos coloca em situações que aos nossos olhos não são fáceis, mas Deus está conosco. Em segundo lugar, Ele conduz Paulo ao lugar certo. Para onde Deus levou Paulo depois de Filipos? Para um rio, aonde havia umas mulheres em oração. Então Deus prepara o lugar e te leva ao lugar. Deus prepara o lugar e há pessoas que precisam ouvir do Evangelho. Então nós precisamos estar atentos para que nós estamos aqui, por que nós vivemos aqui e o que Deus quer de nós aqui. Qual é a missão, qual é o objetivo, qual é o propósito de Deus através das nossas vidas.
Quantas pessoas provavelmente Deus colocou na sua vida para ouvir o Evangelho através de você, através de mim, e nós não tivemos a percepção, a sensibilidade que Paulo teve. Agindo Deus, ninguém pode impedir. Deus levou Paulo a Filipos, Deus conduziu Paulo ao lugar certo, aonde havia uma mulher. Não era uma multidão de pessoas, era uma mulher que precisava ouvir o Evangelho. E Deus conduziu Paulo ao lugar certo. É o que está aí no versículo de número 13. E o que é que Deus faz? Deus escolhe o lugar, leva a pessoa, e o versículo 14 diz que Deus é que convence a pessoa. É Deus que abre o coração de Lídia. Não é eu, não é você, com a nossa sabedoria, com o nosso conhecimento, com a nossa oratória, com a nossa força de vontade. Quem vai convencer as pessoas é o próprio Deus. Quem vai converter as pessoas é o próprio Senhor. E é isso que nós precisamos entender. Deus está no controle de todas as coisas. É Deus que conduz todas as coisas. E é isso que nós precisamos trazer para as nossas vidas. É isso que nós precisamos colocar em prática. É bem claro no versículo de número 14. Deus abrindo o coração de Lídia. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor fez o quê? Lhes abriu o coração. Por quê? Porque Paulo estava sendo conduzido pelo Senhor. Paulo não quis fazer a vontade dele, o que interessava a ele, o que ele desejava. Paulo não estava preocupado com números. Paulo estava preocupado em fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus ali era converter Lídia. Era abrir o coração de Lídia e convencê-la da obra incomparável de Cristo Jesus. E por fim, meus queridos, Deus transforma toda a sua casa. Deus converteu o coração de Lídia, e o versículo de número 15 diz: depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo, como eu já falei, não sabemos com certeza se Lídia, o marido e filhos, ou Lídia e os seus empregados, os seus servos. O que a Bíblia diz com certeza é que toda a casa dela foram batizadas em nome de Jesus. Aonde ninguém esperava, aonde ninguém imaginava, Deus agiu poderosamente. E é o que Deus faz nos nossos dias. É o que Deus pode fazer através da sua vida. Talvez você está preocupado com um número imenso de pessoas, e ao seu lado está uma pessoa carente, necessitada de ouvir o verdadeiro Evangelho. Então a minha fala para você, meu querido: agindo Deus, ninguém pode impedir. O que eu devo fazer, pastor? Me colocar nas mãos do Senhor, como Paulo se colocou. Por quê? Porque Deus vai preparar o lugar, Deus vai preparar as pessoas, Deus vai convencer essas pessoas, e Deus vai operar maravilha na vida dessas pessoas. Assim como Deus fez no caso de Lídia. Estamos sim passando por momentos difíceis? Estamos. Sempre houve momentos difíceis, e é nas dificuldades que se veem os verdadeiros adoradores. É nas tribulações que surgem os verdadeiros discípulos de Cristo Jesus. É nas lutas e nas batalhas que os verdadeiros soldados se mostram para a guerra como homens e mulheres vencedores.
Então esse momento que estamos passando é o momento de você como crente, eu como crente, fazermos a diferença. Deus não mudou os seus planos, Deus não mudou os seus propósitos. Os planos de Deus ainda é ver pessoas se rendendo a Ele. Os planos de Deus ainda é agir no coração desses perdidos que ainda não conhece como deveria conhecer. E como é que Deus faz isso? Usando você, usando a mim. Pastor, mas está muito difícil, nós não podemos nem sair de casa, nós não podemos nem andar fora de casa. Deus nos dá todas as estratégias. Nós não estamos podendo hoje ouvir o Evangelho e cantar ao Senhor, porque Deus não pode também abrir um espaço para que nós possamos alcançar outros com o Evangelho, com a palavra do Senhor. Então essa é a palavra que eu quero deixar para você nessa noite. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Deus, Ele prepara o lugar, como preparou Filipos, Ele conduz você ao lugar certo, como conduziu aquele rio, Ele abre o coração de quem Ele quer salvar, Ele transformou toda a casa, como Ele quis transformar. Feche os seus olhos. Curve a sua cabeça. Talvez tenha alguma coisa que você não acredita que Deus possa fazer. Talvez tenha algo na sua vida que você já perdeu a esperança. Você já jogou a toalha. Você já desistiu. Eu quero nessa noite, em nome de Jesus, pedir para que você se colocar no lugar de Paulo. Assim como Paulo se colocou movido pelo Espírito Santo de Deus. Assim como Paulo ouviu a voz do Senhor. Não importa a situação. Não importa a dificuldade. Não importa o tamanho da barreira que existe, talvez para o seu filho, para a sua filha, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu amigo, para o seu colega. Deus pode todas as coisas. Ele é o Senhor de todas as coisas. Nada pode mudar os planos de Deus. E não existe nada melhor do que ser ferramenta nas mãos do Senhor. Não existe nada melhor do que ser um instrumento usado por Deus. Nem que seja para fazer uma máscara, nem que seja para dar um bom dia, nem que seja para saudar o outro com a paz do Senhor. Mas não tem nada melhor do que ser usado para falar de Deus para as pessoas. Faça como Paulo, creia nesta verdade e se coloque à disposição de Deus. Faça isso nessa noite, em nome de Jesus. Faça a sua oração neste momento. Converse com Deus. Talvez você tenha trilhado os caminhos que aos nossos olhos, aos seus olhos, são incompreensíveis. Que talvez aos nossos olhos são irreais. Mas talvez seja nesses caminhos que Deus quer usar você para a honra e glória do teu santo nome. Faça isso. Converse com Deus em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Vamos nos colocar de pé.
Vamos, neste momento, cantar um cântico com um grupo de louvor. Vamos concretizar, confirmar esta palavra que acabamos de ouvir, deixando bem claro que em Cristo Jesus, por meio do Senhor, nós podemos fazer grandes coisas para honrar e glorificar o seu nome. Porque quando Deus age, quando Deus quer, até os céus lhe obedecem, até os mares se rendem à sua voz. Em nome de Jesus. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e Declaramos as suas maravilhas. Declara bem forte. teu Espírito se manifestará Nesse dia, trazendo vitória às nossas vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, aleluia, e declaramos as suas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesse dia, trazendo vitória às nossas vidas. Quem declarar contra o braço forte do Senhor, quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, quem tentará contra o braço forte do Senhor, quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos mais uma vez agradecer ao Senhor por este culto, pelo privilégio de podermos cultuar o Senhor. Mesmo, Deus, com todas as regras, todos os cuidados, mesmo sentindo a falta de muitos irmãos do nosso meio, nós te louvamos, ó Deus, por esse privilégio. E queremos, ó Deus, em nome de Jesus, nos colocar nas tuas mãos, movidos pelo teu Santo Espírito, para fazer a tua vontade. Aonde o Senhor nos colocar, aonde estivermos, ó Deus, durante toda esta semana, nós queremos e desejamos ser usados pelo Senhor, porque a tua vontade, ó Deus, ela precisa, ela deve prevalecer em nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Deus, que possamos sair daqui cientes de que ninguém pode impedir o teu agir, de que o Senhor tem um controle de todas as coisas, de que o Senhor conduz todas as coisas, e isso inclui as nossas vidas, isso inclui a nossa casa, isso inclui o nosso trabalho, os nossos sentimentos, tudo em nós é importante para o nosso Deus.
Obrigado, Deus maravilhoso, pela tua presença. Obrigado, Deus bendito, por nos alimentar espiritualmente, por nos sustentar e nos manter firmes em todos os momentos. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Por isso, meus amados irmãos, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, o poder consolador do Espírito Santo e a obra incomparável de Jesus Cristo esteja conosco hoje pelos séculos dos séculos. Glória a Deus. Os irmãos para sentar-se. Irmãos, nós temos alguns avisos bem rápido. Nós temos reunião de oração quinta-feira. Substituímos aí o nosso estudo bíblico por reunião de oração no mesmo esquema, né? As cadeiras longe, álcool e gel, né? Máscara para quem quiser, tem ali na entrada. Próximo domingo à noite nós teremos oferta missionária, que estamos aí mandando, graças a Deus, para o pastor Paulo Serafim em Guiné-Bissau. Temos também no próximo domingo a entrega do quilo, alguns